Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Liber, esse é o Kit, né, THQ. Se você já acompanha o nosso trabalho, ou se você está entrando aqui pela primeira vez, seja bem-vindo, seja bem-vinda. A gente tem 3 programinhas semanais. Nas quartas-feiras, eu e o meu sócio Rodrigo Escama, a gente se reúne para fazer um bate-papo sobre o assunto do dia. Os temas de quadrinho. E num desses temas, eu comentei sobre Will Eisner. Né? A gente tava lá falando de quadrinhos e tal, né? Era sobre Alan Moore até. E teve uma hora que eu falei sobre o Will Eisner. Will Eisner é um dos grandes nomes dos quadrinhos mundiais. Inclusive, o nome dele dá nome a um dos maiores e mais importantes prêmios de quadrinhos do planeta, que é o Eisner Awards. A gente fala do planeta porque é um prêmio que é entregue, se não me engano, em San Diego, costuma ser lá na San Diego Comic Con. É um prêmio que é feito para a indústria norte-americana de quadrinhos, muito de maneira, dá para fazer um paralelo com o Oscar. E como é dentro dos Estados Unidos, como tem essa nossa questão de subalternos, de colonialização, de o que é dos Estados Unidos é infinitamente melhor do que qualquer outra coisa no resto do planeta, a gente tem toda um respeito, uma reverência ao Eisner. E de fato, né, eles têm uma indústria de quadrinhos, eles têm estabelecimento, e o Eisner com certeza tem um valor. O prêmio e o autor. A questão é que o Will Eisner, como autor, ele é uma lenda, ele é um marco nos quadrinhos. E nesse programa de quarta-feira, dos programas que a gente fez, eu comentei que eu não acho o Will Eisner essa Coca-Cola toda. Evidentemente, as pessoas me chamaram de louco, porque o Eisner é o foda e ponto. Não se critica o Will Eisner. E eu comecei a repensar a minha postura. Afinal de contas, da onde que eu tirei que eu não gosto de Will Eisner? Por que eu não acho ele tão grande coisa? E eu comecei a me questionar mesmo. Peraí, mas qual que é o problema? Onde é que está o erro? E fui reler daí o programa de hoje, O Contrato com Deus. Essa edição que eu tenho aqui é da Devir Livraria. Olha, tenho até a nota fiscal aqui. Eu tenho essa mania de colocar nota fiscal nos livros. Eu comprei esse livro aqui em 2009. Julho de 2009. 3 de julho de 2009. A edição da Devir é de 2007. Essa edição aqui. Ela reúne Contrato com Deus, que, segundo Will Eisner, foi a primeira graphic novel. Ele explica num texto de prefácio, ele escreve o prefácio dessa obra, e ele diz como ele cunhou o termo graphic novel para ajudar a vender a proposta desse livro para uma grande editora. Né? A editora não teve interesse e posteriormente o livro teve um grande sucesso, sendo traduzido para diversos países, e se atribui a ele a origem do termo graphic novel. Muito embora, se você for olhar aquele livrinho que a gente falou outro dia aqui, lá a novela gráfica, né, do Garcia, que eu tinha feito aqui gravei um kitnet um tempo atrás. Na novela gráfica a gente vai ver que esse termo graphic novel ele já tinha aparecido antes, nos anos 50, impresso na capa de uma revista dessas que tinha histórias de crimes. Era uma história longa. Enfim, se você for pesquisar mesmo, você fica na dúvida se a graphic novel é invenção do Will Eisner, mas, de modo geral, o pessoal acredita para ele. E de qualquer forma, a proposta que ele coloca aqui é bem diferente. Né? O que você vai ter ele, com base nas vivências dele, ele cresceu num bairro de Nova York, um bairro pobre, ele era judeu, todas as vivências que ele teve, toda a formação que ele teve, ele transforma nas histórias que estão nesse volume aqui. Né? A crise de 29, a fome, a pobreza, a relação com os vizinhos dentro dos cortiços, que são os prédios em que se constroem comunidades. Né? Então, isso eu já acho sensacional. Isso já é muito bacana aqui nesse livro. Isso são méritos do Will Eisner que eu, sinceramente, eu admiro de coração. Primeiro, num ambiente todo dominado por super-heróis, que era o ambiente comercial americano em 78,
né, que era onde ele começou a escrever esse material aqui, quando ele tenta publicar pela primeira vez, publica, né, um contrato com Deus pela primeira vez, em 1978, você tinha como predominância o formato comercial, né, com personagens, fosse Disney, fosse Marvel, fosse DC, personagens de linha. E a ideia dele aqui era usar a linguagem de história em quadrinho para fazer um livro. Para fazer um livro com 4 contos. Para contar histórias que não eram extraordinárias, que eram histórias ordinárias, histórias de cotidiano. E ele faz isso com seus 60 anos. O Will Eisner nasceu em 1919, ele estava para completar 60 anos. Assim, ele já era um sênior, né? Já era um profissional com mais idade. Então, eu acho essas questões do cara para frente, já pro final da carreira, já tendo realizado coisas, ter um projeto pessoal que vai na contramão do mercado, etc., eu admiro pra caramba e acho inspirador. Então essa é a primeira questão que eu tenho que falar aqui. Porém, não é só isso, né? Tem o contrato com Deus. A minha bronca que eu falava, né? O Will Eisner não é tão grande coisa assim, vem das histórias. Daí essa aqui é lembrada como uma das melhores, né, do Will Eisner. Inclusive, se você está assistindo e quiser deixar aqui no comentário qual é a sua história favorita do Will Eisner, por favor, deixe, que eu estou começando a retomar uma leitura de Will Eisner, que eu quero me acertar com esse autor, certo? Então, se quer deixar aqui embaixo qual que é o teu álbum favorito do Will Eisner, por favor, deixe que eu vou correr atrás, né? Mas um contrato com Deus é histórico, é um marco. A galera tem como uma referência. São 4 histórias que compõem um contrato com Deus. A primeira dá título ao livro, né? E já é uma história pesada, porque é baseada na experiência do próprio Will Eisner, que perdeu uma filha, né? Ela teve uma doença, acho que era leucemia, não tô lembrado. Tá descrita a história aqui no prefácio. Ele perde a filha e toda a frustração, toda essa dor, ele usa para construir essa história, um contrato com Deus, né? Que é a história do nosso amigo Friedrich Hersch. Daí ele vai contar a história desse judeu, o Will Eisner também é judeu, a cultura judaica é muito importante na construção dessa história, né? A relação, as perseguições que foram feitas ao povo judeu. Então isso tudo está muito marcado, muito bem registrado aqui. Os desenhos eu acho muito bacanas, essa chuvarada, o modo como ele integra, né, o texto com a chuva. Ele fala isso no livro dele, de teoria de quadrinhos, né, linguagem, quadrinhos e arte sequencial, que é um clássico também. Enfim, é quase um livro ilustrado, porque você tem textos grandes, com fontes grandes, e tem essas imagens correndo, né? Até que você começa a aparecer bastante texto até, né? E o texto é legal, que o modo como o Eisner trabalha se integra com a página, né? Parece realmente um livro ilustrado em que o próprio texto faz parte dessa ilustração. E aqui a gente vai ter à disposição os painéis e ele contando a história de vida do Hersch, né? Como ele chega, como o fato dele criar uma reputação de homem generoso, de homem que sempre está disposto a ajudar a comunidade. Ele é quase um santo, assim, as pessoas confiam nele, ele é muito importante. Então, isso leva a que deixem na porta da casa dele um bebê que ele cria. Ele cria como se fosse a filha dele. E essa menina acaba morrendo com uma doença súbita aos 16 anos. E o Hersch entra em parafuso, critica Deus, fala o que você fez com o nosso contrato, que ele realmente tinha feito um contrato, ele tinha escrito numa pedra os termos de um contrato, né? Tinha feito um pacto com Deus no tete a tete. Claro que Deus não respondeu pessoalmente, por que será? Mas enfim, ele tinha esse contrato e ele diz, não, você desrespeitou o nosso contrato, e daí ele meio que começa a tocar o terror. Ele perde as estribeiras, só que começa a tocar o terror no sentido de usar o dinheiro que deram para ele, né, da sinagoga. Ele pega os títulos de dinheiro e usa para comprar o próprio prédio onde ele morava e começa com isso a construir todo um império imobiliário. E isso é muito interessante, porque a história versa sobre isso, sobre essa guinada dele, o quebrar o protocolo dele, o se liberar, é expandir comercialmente, é criar poder, é se tornar um empreendedor. Ele vira um grande empresário imobiliário.
Posteriormente, ele vai retornar para a sinagoga os títulos que ele tinha usado, ele vai falar lá com as autoridades, né, da comunidade a qual ele pertence, vai confessar, olha, eu peguei esse dinheiro, estou devolvendo com juros e extras, e oferece mais um prédio ainda e tal. Inclusive esse prédio é o famoso número 55 da Avenida Dropsy, né, que é um endereço que vai ser importante nas histórias que estão aqui, né, que o Eisner vai contando. E daí ele devolve o dinheiro, confessa que tinha pego, retorna com juros, compensa, faz uma nova oferta para agradar a comunidade, né, para agradar e oferecer uma qualidade melhor para a comunidade, né, para a organização judaica. Só que ele pede às autoridades religiosas ali, né, que façam um contrato, um novo contrato para ele com Deus. E daí ele acha que com esse contrato feito pelas autoridades, redigido com legitimidade, né, ele vai, agora eu estou de novo em ordem com Deus. E todo esse esforço, toda essa luta que ele faz, assim que ele pega o contrato, ele pensa, não é tarde demais, vou aproveitar a vida e blá blá. E ele tem um infarto e morre. Eu devia ter avisado para vocês que ia ter spoilers. Ainda é muito cedo para avisar isso? Sim, esse é um vídeo de análise, nós vamos ter spoilers. Eu vou contar coisas das histórias, vou ser desagradável. Veja, contei e estraguei a primeira para vocês. Vocês ainda tem mais 3. Então se você achou interessante até aqui, pare o vídeo. Você ainda tem 1/3 de obras que, cara, o melhor está por vir, né? Então você pode ir e comprar. Inclusive, esse livro aqui de Um Contrato com Deus, essa edição, acho que você não encontra mais tão facilmente. É uma edição já de mais de 10 anos atrás. Mas a Devir estava lançando uma coleção histórica do Will Eisner. E, se eu não me engano, está disponível ainda um volume que contém todas as histórias que estão aqui e inclusive os outros 2 títulos que ele lançou, porque ele fez uma trilogia da Avenida Dropsy, né? Então tem outros 2 títulos que dão continuidade a esse conjunto de contos sobre a Avenida Dropsy, sobre o número 55 da Avenida Dropsy, sobre essas vivências que ele tem, né? Então, se eu não me engano, esse volume tá fácil de achar, tá disponível, um livrão assim, pode ser interessante para você, né? Mas enfim, continuando aqui, então esse primeiro conto tem essa ironia, esse amargo, assim, do cara, se revolta contra Deus, faz o pacto, se sente traído, se torna um grande empreendedor, né? Se enche de poder, tenta fazer um novo pacto, a não ser a troco de quê, e de repente morre. E de certa forma, não sei se no olhar do Will Eisner não tem um pouco da opinião dele sobre a própria questão de religiosidade, né? O quão vão são essas questões de religiosidade, né? Coisas para pensar. Aí em seguida a gente tem a história que, para mim, eu não sei se não é a minha favorita, que é o Cantor de Rua. O Cantor de Rua, ele vai descrever que na época da recessão, né, na época da crise dos anos 30, muita gente estava passando fome e chegava nos cortiços e começava a cantar, né, nos becos e nos cortiços, né, e em troca de alguns centavos que as pessoas jogavam das janelas. No caso aqui nós vamos ter um desses cantores que acaba conhecendo, sendo assediado por assediado no sentido assim, ela acaba sendo abordado por uma ex-cantora que lhe faz uma proposta. Olha, eu fui cantora e eu sinto que você tem talento e eu acho que eu posso transformar você numa estrela. E ela faz toda uma oferta para ele. E daí aqui eu já acho legal essa questão da linguagem visual do Will Eisner, porque enquanto ela tá conversando com ele pede comida. E tipo, você tem a impressão que ele só escuta. Ela fala, ele só escuta. Parece que ele não tá nem aí porque ela tá falando. Isso fica muito legal porque fica visível no desenho do Eisner, né? É uma das coisas que ele ensina no livro dele, que é a questão da linguagem corporal. Tudo é muito intenso, tudo é muito claro nas histórias do Eisner. Tudo é extremamente claro, sabe? Assim, certas coisas. Então o cara parece que não tá muito interessado no papo da mulher, não tá levando ela muito a sério. Eles acabam transando, né? Porque ela quer transformar ele num amante também. E ele vai.
ela dá dinheiro pra ele comprar um terno, porque ele tem que se apresentar bem como cantor. Daí ele vai e gasta o dinheiro em bebida. Daí você vai descobrir que ele tem uma esposa, que ele bate na esposa. E aqui entra uma questão que eu acho interessante do Will Eisner, porque ele escreve as histórias e ele usa uma peculiaridade dos quadrinhos da primeira metade do século XX, que depois com autores, se a gente pegar o Gilbert Hernandez, se a gente pegar o próprio Neil Gaiman, Alan Moore, se a gente pegar Chris Ware, Adrian Tomine, se você pega esses autores, você percebe que eles têm uma outra maneira de construir personagens, que eu acho um pouco mais natural, que eu acho menos caricata. O Will Eisner, ele tem essa questão do exagero, de deixar tudo muito claro e não deixar dúvidas, e de certa forma ele reforça um pouco aquela ideia do quadrinho que a gente tinha com uma linguagem sem sutilezas. Tudo é exagerado. O Franz de Ruelle, que é um teórico, né, que estudou quadrinhos nos anos 70, ele tem uma citação que eu gosto muito, que ele fala que os personagens das histórias em quadrinho vivem para viver intensamente. Os personagens das histórias em quadrinho existem para viver intensamente. Tudo é épico, tudo é exagerado. Vai ver o Stan Lee no começo dos anos 60, é isso que a gente tem. Então essas histórias têm um bocado disso, que pra mim, na minha subjetividade, causam um estranhamento, causam uma espécie de artificialidade. Então eu tenho uma dificuldade em entrar. Mas nessa história do cantor, eu acho que funciona muito bem. Ele bate na esposa, não, ele é o bêbado, não é que ele seja mal, mas ele é um perdido, e isso está muito bem caracterizado assim na história, né? Ela fala que ele é contador, e ele prefere ir cantar nos becos do que a trabalhar, ele se entope de uísque, e a tragédia final dessa história é que quando ele vai de manhã pedir o primeiro trago, ele fala com o barman e fala, olha, eu vou virar um grande cantor, descobri uma pessoa que vai me orientar, e o que acontece é que ele não lembra o endereço dela. E se perde. E, cara, essa história eu acho, não sei se não é a melhor do livro. Pra mim, eu adoro ela, eu acho ela perfeitinha. É frustrante a simplicidade com que ele retrata os personagens, né? Esse caricato que ele retrata os personagens, eu acho que funciona muito bem com a história que ele tá contando. Eu olhei assim, tipo, mexeu comigo a violência doméstica, a pobreza, a miséria e essa tragédia do cara não lembrar, né? Eu acho que talvez pra mim seja a minha história favorita do livro inteiro. Daí a gente vai pra terceira. Essa é polêmica. Então, essa terceira história, ela deu bastante polêmica, porque esse exemplar chegou a ser recolhido de algumas bibliotecas uns anos atrás, porque pensavam que essa história era de apologia à pedofilia. Na terceira história a gente conhece um zelador de prédio. Esse zelador é mal encarado, as pessoas têm medo dele, ele anda com um cachorro. E daí o Eisner começa a descrever a relação entre o zelador e o seu prédio. Daí ele fala que o zelador é como se fosse o capitão desse prédio, que é como um navio. Pra ser sincero com vocês, eu também não gosto muito desse papo do Eisner. Eu acho que às vezes ele meio que força pra fazer uma poesia ali que não me desce. Mas, subjetividades. Tenho certeza que há pessoas que devem achar isso lindo, e eu mesmo tenho outras frases que ele coloca que eu acho muito boas. Acho que às vezes ele acerta muito bem, às vezes não. Essa coisa do lirismo. Mas, enfim, subjetividades. De qualquer forma, a figura desse zelador é mostrada como uma pessoa bruta, uma pessoa enérgica, uma pessoa autoritária, e ele acaba conhecendo uma menina. Essa menina invade o apartamento dele, que fica no porão do prédio. Essa menina oferece para mostrar para ele a própria calcinha. Daí ela ergue, sai em troca de 5 centavos. Essa menina, em questão de minutos, envenena o cachorro dele, rouba o dinheiro dele, sai correndo. A gente fica chocado com a questão da violência, e quando ele sai atrás dela, ele encurrala ela num beco, porque ele amava o cachorro. A morte do cachorro é muito foda. Quando ele ameaça ele bater na menina, ela grita, os vizinhos saem, olha o zelador, está ameaçando aquela pobre menina. E a menina fala, olha, se você fizer qualquer coisa contra mim, eu te denuncio, digo que você fez alguma coisa comigo. E daí ele recua.
Daí ele volta pro apartamento, daí o cachorro está morto, daí ele chora em cima do corpo do cachorro, daí a polícia bate na porta porque chamaram a polícia. E daí ele, no desespero, pega o revólver e mete um tiro na cabeça. E depois a história termina com a menina contando o dinheiro dele nos degraus. Então, essa história é polêmica. Eu entendo que a narrativa do Will Eisner, e repare, eu tinha lido esse livro pelo menos uma vez há uns 10 anos atrás, eu já tinha lido antes, né? Mas essa história do zelador sempre é a que ficava mais na minha cabeça. Por quê? A questão do cara ter a vida dele e uma pessoa mal intencionada entrar na vida dele e destruir ela num estalo de dedos. Essa era a impressão que essa história do zelador me dava e foi o que me marcou. Hoje, relendo, né, a primeira coisa que me chama a atenção é que essa menina da história, a tia descreve ela como uma menina de 10 anos de idade. 10 anos de idade. Eu não sei quantas meninas de 10 anos vocês já conviveram, eu convivi com 3, que são as minhas sobrinhas, e nenhuma guria de 10 anos de idade tem capacidade intelectual, pelo menos que eu conheça, de arquitetar um plano desses. A gente vai dizer, mas é possível. A gente pode até começar então a entrar na questão da possibilidade. Só que o problema dessa história é justamente esse. A arte do Will Eisner conquista a nossa empatia completamente pro lado do zelador e não pro lado da menina. O problema dessa arte que eu vejo é que você começa a criar e reforçar uma ideia que já tá por aí, que é do tipo, cara, o homem é inocente. A guria deve estar, a criança deve estar mentindo, ela não sabe o que é. Então, eu acho essa história uma bosta. Eu acho essa história terrível. Acho essa história nojenta e inoportuna. Porque ela dá pra gente uma empatia, ela cria uma situação ficcional, ela reforça a ideia de que uma criança de 10 anos pode arquitetar um plano terrível e de que os homens grandes, velhos, maduros podem ser vítimas na mão dessas crianças. Sim, é ficção. Sim, não vou jogar pedra no Will Eisner, mas eu acho que é uma história muito infeliz. Acho que é uma história daquelas que ajuda a reforçar toda uma cultura em que a gente não dá voz para as vítimas de violência sexual, ignora o sofrimento de quem está sendo vítima, de quem está sendo agredido, de quem está sendo posto ali, em prol da dúvida em torno para proteger aquele homem adulto, maduro, que foi vítima dessa pessoa. Então, não gosto dessa história, eu acho ela uma bosta por essas razões. Ela ajuda a reforçar uma cultura que a gente tem que já valoriza a proteção do estuprador e transforma a vítima em alguém que tem que provar ainda que é vítima e que não é vista como vítima, é vista como uma pessoa perversa, entende? Cara, essa história é totalmente errada. Foda-se Will Eisner, tá? Minha opinião. E finalmente, a gente tem a última história que eu acho que quase que pode ter um super toque. Acho que todas elas têm a vivência, tem um toque bibliográfico do Will Eisner, né? Ele mesmo coloca isso lá no prefácio. Acho que tudo aquilo, tem muita coisa que ele deve ter visto, deve ter vivido, né? E essa daqui é das férias. Eu acho isso muito legal, porque é as férias da comunidade. Eles são pobres, eles não têm muito dinheiro, juntam o que dá, e daí, quando vem o verão, vai a família, geralmente a mãe e os filhos, né? Porque o pai continua trabalhando, vai para algum lugar, uma fazenda, no qual ela vai cozinhar, ela mesma vai cuidar. Tipo, é como se fosse um Airbnb, né? Nos anos 30, assim. E aqui é legal porque você tem vários personagens. Você vai ter a moça que pensa, eu vou me casar com alguém rico, então ela se planeja para ir para lá porque ela vai se casar com alguém rico. Vai ter o cara pobretão que quer ir pegar uma menina rica, e sempre gira em torno dessas coisas da riqueza. Daí que entra também que no meu subconsciente, assim, na minha subjetividade, eu vejo muito o Will Eisner como um autor de novela mexicana, sabe? Eu vou ascender socialmente casando com alguém rico. Isso é muito século XX, né? Como que eu vou crescer? Vou casar com alguém rico. Vou planejar. Enfim, tem essas questões.
Tem o personagem que se interessa por ela, mas é feio, daí ela esnoba, daí depois ele mostra carinho por ela numa hora que ela precisa, e daí ela se apaixona por ele, que também não faz o menor sentido. Tem um estupro ou uma insinuação de estupro nessa história muito clara. O cara que quer pegar a menina rica, que é pobre, e a guria que quer pegar um rapaz rico, que é pobre, e os dois estão fingindo que são ricos. Eles se encontram, vão pro bosque, e daí quando ela confessa pra ele, dando risada, que ela também é pobre, que ele fala pra ela que ele é pobre e tal, aí ele decide que, bom, já que você é pobre, eu sou pobre, talvez seja uma boa ideia te estuprar aqui agora pra aproveitar alguma coisa, e rola. É brutal. Nesse caso, eu acho muito brutal. Só que esse mesmo estupro depois vai ser mencionado por esse cidadão gordinho que toca saxofone, que está interessado por ela, que é puro e belo e bom. Ele vai confrontar esse estuprador e vai dizer, olha, eu sei que você não penetrou ela. Ele usa esse termo, né? Você não entrou nela. Só que eu não vou contar. E daí fica na entrelinha que ele sabe que o cara é broxa, que a menina continua virgem. Como que ele sabe disso, eu não sei. Talvez seja ingenuidade minha, mas ficam umas coisas assim meio estranhas, assim. De qualquer forma, é uma história muito bacana com vários vieses, vários olhares, várias tensões que giram em torno de sexualidade. E tem um personagem lá que inclusive se chama Will, né? William. Deixa eu até ver aqui o nome dele no final para confirmar. Willie. A mãe chama ele de Willie. Ele tem 15 anos, ele se envolve com uma mulher casada, ele é pego com ela pelo marido no celeiro, e daí o celeiro ignora... O marido ignora ele completamente e vai pra cima da mulher, bate nela, e daí fala, isso que você quer? Daí ele começa a transar com a mulher, e a mulher goza, e fala, ai que maravilha, e os dois saem juntos, abraçados, falando, ele é só um molecote de 15 anos, até que mandou bem, e o cara fica todo desconcertado, e é com esse cara que a gente termina a história, num quadro que eu acho muito plasticamente bonito, né? Ele olhando o sol, tem toda uma questão de achuras e tratamento de linhas que o Eisner cria uma atmosfera, quase que uma neblina nessa cidade, pode ser provavelmente é um pôr do sol, um final de dia. E o jeito como ele desenha os quadros, os painéis, esse cortiço, a questão, me parece uma questão muito de penúria, de miséria, de dinheiro contado, de sofrimento, de você estar atrelado com pessoas com quem você não queria estar atrelado, de casamento que servem mais como prisões do que como relacionamentos saudáveis. Enfim, eu acho maneira essa última história. Para concluir, né? Sinceramente, eu gosto do Will Eisner, eu acho que esse é um livro bacana. Eu realmente não acho ele a melhor coisa de quadrinhos já feita. Eu acho que ele tem o seu valor histórico, como graphic novel, como etc. Mas eu achei ele ok. Não vou venerar, não caio de venerações, não acho a melhor coisa que eu já li. Inclusive, eu acho que aquela história da menina é muito problemática, como eu falei aqui. Mas eu acho que vale a pena conhecer, acho que vale a pena ler, acho que são materiais bons sim, acho que tem muitos méritos, tem muitas qualidades, a questão social, as representações, o fato do Will Eisner mesmo querer fazer algo diferente do que era feito, querer se colocar ali no trabalho, eu acho 10, assim. Então, isso aqui fica pequenas considerações minhas sobre esse livro. Espero que se vocês procurarem, vocês curtam. Se quiserem, anotem aí, digam qual é o seu favorito, deem a sua opinião. E vamos nos falando aqui, amigos e amigas. Até a próxima e nos falamos!